Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Vamos começar mais um programa Música e Mensagem. Hoje vamos aproveitar todo o nosso tempo porque eu quero abrir linha para vocês participarem com as dúvidas daquela nossa série de programas que a gente fez sobre mediunidade. Eu fiz uma série, deu mais ou menos 14 programas, por aí, 13 programas, onde a gente abordou de forma bem simples, básica, introdutória, a questão da mediunidade. Eu usei como base o livro dos médiuns de Allan Kardec, um livro da codificação espírita, porque ele serve como base mesmo. É óbvio que depois você tem que se aprofundar no tema. Eu fiz, antes dessa série, uma série sobre mediunidade na Umbanda. Tudo isso está disponível, se você perdeu, está disponível no site da Revista Cristã de Espiritismo. Todos os nossos programas gravados, eles vão sendo colocados lá no site, tá? E se você não tem acesso à internet, eu vou montar depois um CD com essa série de programas. Por exemplo, no momento, eu acabei de lançar o meu CD da coleção Harmonizando a Alma. O que eu fiz? Eu peguei alguns programas antigos onde eu falei sobre a raiva, a ansiedade, o perdão. Eu peguei uma série de programas, editei, ou seja, eu tirei tudo aquilo que não tinha nada a ver com o tema. Tá? Cortei tudo aquilo que era divulgação de evento, peguei só a parte mesmo que eu estou falando do assunto. No caso, o primeiro CD é sobre pessimismo e ansiedade. Eu percebo que as pessoas estão muito pessimistas com relação à vida, ao futuro, à situação do país, né? E isso está gerando uma ansiedade também nas pessoas. Então, eu peguei um ou dois programas que eu falei disso, juntei, coloquei duas práticas de harmonização, ok? E coloquei nesse CD, é o volume 1 da coleção Harmonizando a Alma, tá? Isso já está à venda lá no site da Revista Cristã de Espiritismo. Você entra no site, tem a livraria virtual, você pode escolher, você preenche o teu cadastro, põe teu endereço, você escolhe a forma de pagamento, se é boleto, se é cartão, você escolhe o método do correio, se é econômico, se é Sedex, tudo isso lá no nosso site. Se você não tem acesso à internet, então, eu vou passar o nosso telefone, você pode adquirir pelo telefone, ou você também, caso você não tenha como acompanhar essa série de programas que eu fiz sobre mediunidade, em breve eu vou colocar no nosso site, ok? Para vender. Ou você pode adquirir pelo telefone. Então, pega uma caneta e papel que eu vou passar o nosso site. Eu quero lembrar que no site da Revista Cristã de Espiritismo tem centenas de artigos gratuitos para você. Tá? Tem muitos artigos, textos para você ler, tudo liberado lá. Tem mais de 450 programas, tudo gravado, tudo liberado. Então, o nosso site, o objetivo é falar de espiritualidade. E tá? No caso do site da Revista Cristã de Espiritismo, é falar de espiritismo, o foco é espiritismo, mas a gente fala de espiritualidade em geral, até porque a minha postura é uma postura universalista, eu sou um pesquisador espiritualista, não apenas espírita. Bom, vamos dar sequência, então. Eu quero aproveitar o programa de hoje para a gente poder falar, então, sobre a questão da mediunidade. Vocês acompanharam o nosso programa, eu falei sobre médium mecânico, médium de psicofonia, falei sobre mediunidade semimecânica, mediunidade intuitiva, como Kardec chamou. O que eu quero fazer? Vamos agora tirar dúvida? Então, se você é médium, ou se você estuda mediunidade, se você é médium no centro de Umbanda, ou no centro espírita, não importa.
já que você acompanhou a nossa série de programas, eu acho que muitos ouvintes aí devem estar com dúvidas. Então, vamos aproveitar o momento de agora para tirar as dúvidas. E aí, conforme for, se eu ver que dá para a gente fazer uma prática de harmonização emocional e energética, uma prática de harmonização da aura, a gente faz hoje também com mais tempo, ok? Eu paro antes e a gente tenta fazer em 10 minutinhos uma prática. Se eu ver que muita gente está ligando com dúvida, a gente continua com as dúvidas e eu faço a prática num próximo programa. Então, vamos aproveitar? Liga para aqui para a Rádio Mundial agora. Eu vou passar o telefone do ouvinte, anote aí. 3016 1764 ou 3016 1765. 3016-1764 ou 3016-1765. Liga agora, coloca a sua dúvida. Olha, Vitor, eu ouvi o programa de mediunidade, ou eu sou médium, estou com tal dúvida, não sei o que está acontecendo comigo. Ou se você não é médium ostensivo, mas você está percebendo a presença de espíritos na sua casa, acha que está sofrendo algum processo de obsessão na tua casa, na tua família. Enfim, vamos aproveitar o programa de hoje só para tirar dúvida, ok? E conforme for no final, eu faço uma prática de harmonização da aura. Então, o Jean já está atendendo os telefones. Ligue, coloque sua dúvida. Mesmo que você não tenha uma dúvida técnica, mesmo que você não tenha acompanhado a nossa série de estudos, se você é médium, quer tirar uma dúvida, ligue aqui agora. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde. Com quem a gente está falando? Silvia, meu nome. Você fala de que bairro, Silvia? Aclimação. Aclimação. Diga lá, o que você gostaria de perguntar? Em primeiro lugar, parabéns pelo seu programa, que é de ótima qualidade. Ai, que bom, fico feliz. Eu gosto, é bom saber, é bom ter esse retorno das pessoas. Você acompanhou a nossa série? Olha, eu não pude acompanhar porque eu sou corretora, às vezes tenho clientes para atender no sábado e conforme o horário não dá para ouvir o programa, né? Então não ouvi todos. Tá, você tem acesso à internet? No momento não. Tá, mas eu vou passar o site. Quando você tiver como acessar a internet, você pode entrar no site da Revista Cristã de Espiritismo, que lá tem um montão, tem mais de 400 programas gravados para você ouvir, tá bom? Certo. Então diga lá, qual é a sua dúvida? Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se está dentro aí dessa série de programas, né? Aconteceu um acidente com um amigo das minhas filhas de moto, e ele ficou no hospital 3 meses, mas a minha pergunta é a seguinte: ele teve morte cerebral e só o coração batia. Então eu gostaria de saber onde fica o espírito, no plano espiritual ou no corpo físico? Que ligação há entre o corpo e o plano espiritual, já que o cérebro está desativado, houve a morte cerebral. Aí depois ele acabou desencarnando mesmo, né? Sim, desencarnou sim há uma semana. E me veio essa curiosidade de saber, inclusive as minhas filhas também perguntaram, eu não soube responder. Tá. Eu vou procurar responder então. Eu vou procurar responder de forma simples aqui. Acompanha pelo rádio então. Então, eu posso desligar? Pode, acompanha pelo rádio. Olha, muito obrigada, muita luz para você, Victor. Eu agradeço e luz para todos nós, né? Bom, esse tema ele não está ligado, essa pergunta não está ligada diretamente à mediunidade, mas ela é bem interessante, tá? Veja bem, a partir do momento que a pessoa tem a morte cerebral, não tem como ela continuar vivendo no corpo. Ok? Então ela vai acabar desencarnando. Pelo menos até onde eu entendo da área médica, com morte cerebral não tem como a pessoa voltar a ter uma vida no corpo físico. Tá? Se eu tiver errado, alguém é médico, estiver me ouvindo, por favor, ligue e me corrija, tá bom? O que acontece? Para que o espírito se manifeste através do corpo físico, o corpo físico ele tem que oferecer condições adequadas ou mínimas para que isso ocorra. Uma pessoa que está em coma, por exemplo, ela passa boa parte do tempo fora do corpo físico, em projeção astral, tá? Ou, como os espíritas chamam, ela passa a maior parte do tempo no plano espiritual. Às vezes, ela pode estar no quarto mesmo,
junto ao corpo físico, porém não encaixada dentro do corpo. Às vezes ela pode ficar pertinho do corpo, flutuando alguns centímetros acima do corpo quando ela estiver... às vezes o espírito ele adormece fora do corpo, tá? Isso em geral ocorre conosco todas as noites. É muito comum. Em alguns momentos a gente flutua para cima do corpo físico e a gente fica dormindo fora do corpo físico, tá? São poucos momentos em que a gente tem lucidez fora do corpo físico numa projeção astral. Então, a pessoa que está em coma ou que está em morte cerebral, ela passa praticamente o tempo todo com a consciência fora do corpo físico, ok? Fora do corpo físico. Ela pode ser levada a uma colônia espiritual, ela pode ser levada a um hospital espiritual, ela pode já estar interagindo com os espíritos normalmente. Tá? Ela pode estar conversando com os espíritos, interagindo com os espíritos, só que o corpo físico não está em condições de receber essa pessoa. Se ela sai do coma, aí ela volta a atuar no corpo físico e muitas vezes ela tem a lembrança dos momentos em que ela estava fora do corpo. Ela se lembra, nossa, durante o coma eu me lembro, eu estava com minha família, com a minha mãe que já morreu, né? Isso é comum. E no caso de morte cerebral é a mesma coisa, só que com a diferença é que ela não tem como voltar. Ela vai acabar desencarnando, pelo menos até onde eu sei, ela vai acabar desencarnando cedo ou tarde, tá bom? Tem momentos que ela pode estar dentro do corpo? Sim. No caso do coma, tem momentos que ela pode estar dentro do corpo, mas ela não vai conseguir se manifestar corretamente, porque o corpo não está em condições, tá? Mas a maior parte do tempo, ela vai ficar fora do corpo físico. Vamos lá, então. O Jean já está sinalizando que tem mais gente. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Edicéia, de Sorocaba. Sorocaba, eu não entendi teu nome. Edicéia. Edencélia? Edicéia. Ah, eu não tô... Elicélia. Agora consegui entender. Elicélia. Diga lá, Elicélia. Isso. Olha, eu tenho um amigo que desencarnou faz 4 meses hoje. Ele estava bem, não tinha nenhum problema de saúde. Ele perdeu a mãe e ele entrou numa depressão profunda. E ele morreu de repente. Será que chegou a hora dele desencarnar ou ele procurou a morte? Olha, eu não sei te dizer, eu não estou em condições de te dizer, porque eu não conheço o caso dele pessoalmente. Mas, tá? Eu não estou dizendo que seja isso, mas vamos analisar. O sujeito, teu amigo, esse rapaz, essa pessoa, enfim, ela ficou muito triste, muito abalada, entrou numa depressão profunda, como você disse, né? Foi. E acabou desencarnando. Então, assim, a gente sabe que o nosso corpo, ele vai materializar com o tempo nossos desequilíbrios, tá? São as doenças psicossomáticas. Isso é inevitável. Nossas doenças emocionais, nossos desequilíbrios emocionais, eles vão provocar um desequilíbrio energético e, com o tempo, um desequilíbrio no corpo físico, uma doença, são as doenças psicossomáticas. Então, assim, se a morte dele foi causada por uma doença psicossomática, ou seja, foi causada pela depressão profunda dele, eu não posso te dizer, porque eu não tenho como analisar o caso dele, eu não conheço o caso dele pessoalmente, tá? Mas se isso aconteceu, então assim, uma pessoa que desencarna, no caso com uma depressão profunda, ela não está bem, você concorda? Ela não está bem nem mesmo dentro do corpo. Quem está com depressão não está bem. Precisa se tratar, precisa ir no médico, no psiquiatra, no psicólogo, às vezes fazer um tratamento espiritual junto. A pessoa não está bem. Se ela morre nesse estado, ela não vai ficar bem, ela vai continuar mal, tá? Porque quando você morre, você perde o teu corpo carnal, o teu corpo físico, mas você vai continuar do jeito que você era, com o teu corpo astral. Vitor, eu choro muito. Inclusive hoje faz 4 meses. Então, ele desencarnou, ele era radialista, afastaram ele da rádio, tudo isso provocou. Então, o que acontece?
é muito provável que ele receba tratamento no plano espiritual, tá? É muito provável, a gente tem os espíritos socorristas, os espíritos médicos que vão atuar auxiliando esse irmão, vão atuar tentando ajudar ele, melhorar ele. Só que o que acontece? Se a pessoa não fizer a parte dela, muitas vezes os guias espirituais não conseguem nem interagir com aquele espírito. Tem espírito que fica tão perturbado que não consegue nem perceber a presença dos guias espirituais. Então, cada caso é um caso. Eu não estou dizendo que é o caso do teu amigo, tá? Não estou dizendo que é isso. Mas cada caso é um caso. Então, assim, faz o seguinte, procura... Quando você for dormir, faz uma prece, vai lá na igreja, no centro espírita, não sei se você frequenta algum lugar. Frequento, então, eu faço orações. Faz orações, coloca o nome dele no centro espírita, pede auxílio. Se você é católica, vai lá na igreja, acende uma velinha de 7 dias para ele. Faz as tuas vibrações de acordo com a tua fé. Faz as tuas vibrações, pede muita paz, muita saúde para ele, que o que ele precisa agora é de equilíbrio. Porque o corpo morreu, mas ele continua vivo. E se ele morreu com depressão, ele vai continuar com depressão no mundo espiritual. Ele vai continuar com depressão. E muitas vezes ele não vai nem conseguir enxergar a mãe dele. Ai, a mãe dele morreu, ele caiu em depressão, será que ele está interagindo com a mãe? Olha, não sei, mas pode ser que ele nem sequer consiga interagir com a mãe, dependendo do estado de desequilíbrio dele. Tá? Não estou dizendo que é o caso dele, mas pode ser que ele nem consiga interagir com a mãe ainda. Tá? Se a mãe estava muito bem e ele não, pode ser que ele nem consiga interagir. Cada caso é um caso, tá bom? Eu precisaria conhecer o caso dele a fundo para te dizer. Ou sair fora do corpo e encontrar ele para poder te dizer, tá bom? Fique na paz então, eu agradeço a tua ligação. Tem mais gente na linha, Jean? Deus te abençoe. Obrigado, Licélia. Vamos lá então, boa tarde. Alô? Oi, quem fala? Cecília de Atibaia, tudo bem? Tudo bem, Cecília. Diga lá, qual é a tua pergunta? Então é assim, eu tenho uma filha em que ela tem mediunidade, dizem que a mediunidade dela é muito aflorada. Ela trabalhou 4 meses num terreiro de Umbanda, mas na casa lá ela trabalhava, se sentia bem, na casa ela passa mal, ela se sente mal, inclusive ela está muito mal agora. Que casa? Na casa dela ou lá no lugar? Não, na nossa casa, na minha casa. Tá. Ela se sente muito mal, ela sente tudo. Ontem era uma tontura muito grande, hoje é só uma vontade de ficar na cama. A gente faz tratamento com o Pai de Santo, é uma pessoa maravilhosa. Quando ela vai lá, né, ele cuida dela, ela se estabiliza. Mas quando volta para casa, ela volta a ficar mal. E ela, com 15 anos, ela começou a ter síndrome do pânico, ela não consegue ter melhora. E a gente fica, eu fico assim cuidando dela, mas eu nem sei mais o que eu faço. Olha, como é que anda o lado emocional dela, na vida dela? Por exemplo, esse lado financeiro, de emprego, de trabalho, como é que anda isso? Olha, ela tem 25 anos agora, com 15 anos que ela teve a síndrome do pânico, ela só estudava, ela parou de estudar, então ela não consegue voltar a estudar, não trabalha, ela é inteligente, ela é normal, ela é uma ótima pessoa. Mas se fizermos exames, eletrotomografia, não acusou nada. Mas ela tem que tomar medicamento. Tá, mas e com relação ao lado da carreira profissional dela, como é que tá? Ela nem trabalha, ela não consegue trabalhar fora, ela não sai de casa sozinha, só junto comigo. Certo. Ou seja, ela não se realiza como profissional. Não. Certo. E ela fica muito chateada com esse fato? Ela fica. Certo. Fica assim. Ela se sente muito mal, né? Ela se sente muito mal. Ela é muito insegura? Deve de ser, né? Não sei. A senhora que é a mãe dela, a senhora... É insegura, ela não tem segurança, ela tem muito medo. Dizem nos lugares que eu levei que a gente sempre foi kardecista, né? Que é a mediunidade que ela tem, que precisa desenvolver. Tá, tudo bem. Só que o que acontece? A mediunidade é a capacidade que a pessoa tem de servir como intermediária dos espíritos.
Todo mundo sente, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos. Médium mesmo é aquele que é o intermediário ostensivo. Ele vai psicografar, ou ele é médio de incorporação, ou ele é médio de pintura, tá? Mas perceber a influência, todo mundo percebe. Veja bem, a mediunidade, ela não é a causa da síndrome do pânico. A mediunidade, ela não está causando esse problema na vida da tua filha. Porque se fosse assim, eu também teria síndrome do pânico, porque eu também sou médium. E eu também trabalhei muito na Umbanda, eu atuo com os espíritos ligados à Umbanda até hoje. A mediunidade, ela não é causa dos problemas. Na verdade, a causa está em nós. Ou seja, se por acaso ela está sendo influenciada por algum espírito perturbado, se por acaso isso está ocorrendo, e para saber se está ou não, só levando mesmo numa casa para ela receber o tratamento, para eles analisarem o caso dela. Se por acaso ela está recebendo a influência de um espírito, ela tem que fazer um trabalho de desobsessão. Agora, tudo começa em nós. Ou seja, há algo nela que está dando essa abertura para que algum espírito influencie ela. Tá? Se tiver algum espírito, tá? Se tiver, a causa está em nós. Então, assim, ela precisa de um tratamento, mas é um tratamento psicológico. Vocês já levaram ela no psicólogo? Olha, ela já fez, nesse tempo atrás, agora o nosso financeiro não está sendo assim possível, mas ela já foi em psicólogo, nada resolveu, nada. Tá, mas ela foi uma vez num psicólogo? Foi um psicólogo só? Sim, durante alguns meses, né? Depois trocou de psicólogo, mas eu sei que ela continua sofrendo, ela sofre no dia a dia. Assim que ela melhora, ela levanta, ela é feliz, ela conversa, ela faz o trabalhinho da casa, é uma boa companhia. Não tem como ela trabalhar, procurar um trabalho? Não, faz 10 anos que não, ela não consegue, ela ainda não tem a vida dela. Ela não tem vida, essa menina. Tá, bom. Ela vive presa dentro de casa, ela tem medo de tudo. Tá, então, ela tem insegurança, como eu falei, né? Então eu perguntei, ela realmente, então, ela é muito insegura, né? Olha, o que eu acho é assim, o que eu aconselho, eu não conheço o caso dela pessoalmente para poder analisar. Então, o que eu aconselho é, leve ela, assim que possível, em outro psicólogo, de preferência um psicólogo espiritualista, que conheça o lado espiritual, mas num psicólogo, tá? Se possível, leve-a também num psiquiatra, porque se o caso dela for muito grave, então talvez haja a necessidade de tomar algum remédio. Ela já toma medicamento já há 15 anos, ela passa do psiquiatra. Então não é só uma questão do medicamento, então é o lado psicológico que ela precisa rever. Então, se o medicamento já está sendo tomado e não resolve, é porque precisa realmente de um trabalho melhor de autoconhecimento. Ela precisa saber nela o que dá tanta insegurança nela? Por que ela tem tanto medo da vida? Né? Por que ela tem tanta resistência? Será que não é uma resistência na hora de arregaçar as mangas e de lutar? Será que ela não tem... o que é que está causando essa resistência nela na hora de agir? Por que ela tem tanta dificuldade de arregaçar as mangas e agir? Será que não é uma desculpa para poder arregaçar as mangas e trabalhar? Então, tudo isso é autoconhecimento, ela precisa se conhecer. Só que às vezes a pessoa não tem capacidade para isso, então ela precisa de um psicólogo. Então, procure outro psicólogo, mas não deixe de levá-la num psicólogo. E continue levando num tratamento espiritual. Leve ela em outro centro, leva num centro espírita, leva num outro centro de Umbanda, leve em outro local, tá? Una o lado espiritual, mas com o lado psicológico. Ela precisa se conhecer. Ela precisa entender onde que está a resistência dela, o que está causando insegurança nela. Porque a mediunidade não é a causa do problema. A causa está em nós. Tá bom? Anote aí o nosso site para você acessar mais artigos e programas. www.rcespiritismo.com.br. Eu quero lembrar
que a Revista Cristã de Espiritismo e a Revista Caminho Espiritual, que são as duas revistas que eu publico, estão à venda nas bancas de todo o Brasil. Então, estude, prestigie o nosso trabalho. A próxima revista Caminho Espiritual é inteirinha sobre saúde e espiritualidade, tá? Logo, logo vai chegar nas bancas, eu aviso. Então, procure Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual nas bancas de todo o Brasil e acesse o nosso site. O nosso telefone para comprar o nosso CD de harmonia espiritual é 2364 8792, 2364-8792, no horário comercial. Nos próximos programas a gente continua com a linha do ouvinte, porque eu vi que tem muita gente querendo falar comigo, e a gente faz a nossa prática de harmonização, tá bom? Eu vou abrir mais linha para os ouvintes nos próximos programas. Fique na paz e até sábado que vem. Você ouviu na Mundial, programa Música e Mensagem, o som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor.